Olá, amigos, que bom estar com vocês. Bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Minha gente, Deus não é alguém distante e alienado. Não. Ele é um Deus presente, é um Deus que caminha conosco. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele se revela e se comunica conosco. Somos o seu povo. Até aqui, tudo o que nós sabemos a respeito de Deus é tão somente aquilo que ele próprio quis revelar. Tem sido assim desde o Antigo Testamento, quando Deus fez alianças com Abraão, com Moisés, falou com os profetas, mas o ápice, o ponto alto da revelação de Deus, sem dúvida alguma, foi em Jesus Cristo. Em Jesus foi a revelação total de Deus, onde ele veio revelar o Pai, ele veio instaurar o reino de Deus, além, claro, de nos salvar a todos. E é a partir de Jesus, então, que esta revelação divina e mesmo a fé suscitada pelo Espírito Santo tem sido transmitida ao longo dos séculos até nós, através da Igreja, através da tradição apostólica e através da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos iniciar uma conversa sobre como é que aconteceu esta transmissão da Sagrada Fé, da revelação divina, através da Sagrada Escritura. O convite é para que vocês se juntem a nós. Se inscrevam no nosso canal, não deixe de acionar o sininho para receber as notificações e as nossas novidades semanais. Pedimos também que vocês divulguem e compartilhem os nossos vídeos e o nosso canal. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos hoje, então, conversar sobre o início do artigo 3 do capítulo 2 do Catecismo da Igreja Católica. O artigo 3 do capítulo 2 do Catecismo, que tem a seguinte frase logo no cabeçalho e que vai falar muita coisa para nós. Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Cristo, palavra única. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Por que será que Cristo é a palavra única da Sagrada Escritura? Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro do universo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Toda a Sagrada Escritura, inclusive, tem como figura central Jesus Cristo. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento caminham para Jesus. São Paulo, na carta aos Colossenses, vai nos dizer que tudo foi feito por meio dele e para ele, lá em Colossenses 1, versículo 16. E ainda acrescenta, sem Cristo nada poderia subsistir. Tudo foi criado por ele, nele e para ele. E ainda, quando a gente olha o prólogo do Evangelho de São João, essa coisa fica muito clara para todos nós. São João nos diz, no princípio era o Verbo,
E o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. E depois, na sequência, no versículo 14, São João acrescenta: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, nesses versículos, nessas passagens bíblicas, fica claro para nós que, de fato, Cristo é a pessoa central de todo o universo. Tudo e todos nós fomos criados para Jesus. E quando nós estamos então diante desse grande mistério de Deus que se revela a nós, porque se encarnou e veio ao nosso encontro através do seio virginal de Maria, nós temos então esse magnífico, esse infinito mistério de um Deus que se rebaixou totalmente ao assumir a nossa humanidade, e não só uma humanidade qualquer, mas uma humanidade pecadora. Jesus assumiu esta humanidade e se esvaziou totalmente. É o que nós chamamos na teologia de kenosis, esse esvaziamento. Deus se esvaziou totalmente. O Pai se esvaziou também em Jesus. Foi Jesus que na cruz, no ápice da sua dor, do seu sofrimento, ele entrega tudo nas mãos do Pai. Portanto, meus queridos, tudo isso foi feito para que nós fôssemos salvos e também para que ele, Jesus Cristo, revelasse a todos nós os mistérios eternos. Então, na encarnação do Verbo, Cristo é a palavra viva, Cristo é a palavra única. Nenhuma outra palavra será necessária, nenhuma outra pessoa será necessária, nenhum outro gesto salvífico será necessário, senão aquele que o próprio Cristo já o fez. É o que nos fala exatamente o Catecismo da Igreja, no parágrafo número 101, que eu solicito a você que acompanhe comigo. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Então, meus amigos, vemos aqui neste parágrafo 101, falando a respeito de Deus ser condescendente na sua bondade. O que é ser condescendente? Se a gente for olhar lá no dicionário, nós vamos ver que é uma característica de alguém que é incapaz de se impor, que cede às vontades, às opiniões alheias, ainda que não sejam coerentes com seus próprios princípios. Foi exatamente o que Deus fez. Ele abriu mão da sua divindade, da sua infinita majestade para assumir a nossa natureza humana. Ele se rebaixou. A Trindade imanente, que estava na eternidade, na glória eterna, sai de si mesma e se torna a Trindade econômica, aquela Trindade que salva, que vem ao encontro para nos fazer novas criaturas. Claro, também para fazer-se ouvir e para fazer-se compreender, para se revelar. Como falou São Paulo na carta aos Efésios, aprouve a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. E a Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II, no seu segundo parágrafo, também nos diz que, em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar a admitir a comunhão com ele.
E a carta aos Hebreus confirma tudo isso, dizendo que muitas vezes e de muitas formas outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas, mas ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Meus queridos amigos, é de fato o que aconteceu. Esta trindade imanente saiu de si e veio ao nosso encontro num infinito gesto de amor para nos salvar. Embora não fôssemos merecedores, embora não tivéssemos a mínima condição de merecer tal dádiva, ainda assim, esta trindade sai de si e vem ao encontro da humanidade, a obra-prima da criação, para nos salvar, para nos redimir, para nos restaurar. Mas o Catecismo da Igreja continua no parágrafo 102, dizendo o seguinte: por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Meus caros, toda a palavra de Deus, toda a Sagrada Escritura, se fosse resumida inteirinha, seria resumida numa única palavra: Jesus Cristo. Porque toda a criação, toda a história do povo de Deus, toda a história da salvação culmina em Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, na igreja, esta salvação vem sendo trazida, vem sendo pregada a todos os povos pela igreja, que é o que nós estamos fazendo hoje, estudando as coisas de Deus, aprendendo a nos abrir mais para as coisas de Deus. Santo Agostinho fala que lembrai-vos que é uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele, que sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Então esta magnitude de Deus foi deixada para vir ao nosso encontro e assumir a nossa pequenez. Assim, meus queridos amigos, nós queremos dizer para vocês uma coisa muito importante, que embora esta palavra de Deus, esta Sagrada Escritura tenha sido revelada pelo Espírito Santo e tenha sido escrita pelas mãos de inúmeros escritores sagrados, esta palavra é viva e é de Deus. A palavra de Deus, ela tem o dom, tem o condão, tem o carisma de nos revelar toda a verdade, de iluminar o nosso caminho, de nos levar até o Senhor na glória eterna. Se nós tivermos como luz para os nossos caminhos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e claro, se nós estivermos abertos a viver esta palavra, então seguramente nós estaremos no caminho certo. Mas a igreja não é, sem dúvida alguma, aquela que apresenta ao fiel um livro. Pelo contrário, a igreja apresenta uma pessoa. A nossa religião, portanto, não é a religião de um livro. A nossa religião é a religião de uma pessoa, Jesus Cristo. É este Deus que se fez carne. A Sagrada Escritura brota e nasce da igreja, que, inspirado pelo Espírito Santo, levou esses inúmeros escritores a colocar na sua história tudo aquilo que aconteceu desde os profetas e a história da salvação, a constituição do povo de Deus,
Claro, e a história de Jesus Cristo. Então, no capítulo, ou melhor, no parágrafo 103, nós vamos ver que, por este motivo, a igreja sempre venerou as divinas escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado na mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Então, meus caros amigos, se a nossa igreja, se a nossa fé não é a fé num livro, mas é a fé numa pessoa, a igreja então venera a palavra de Deus como algo que brotou de suas próprias entranhas. Como Cristo nasceu do seio virginal de Maria e Maria tinha no seu próprio filho o seu Deus, um grande mistério. Então, meus caros, a palavra de Deus nasce da igreja e ela ilumina os passos dessa mesma igreja. É um mistério, não é verdade? Assim como eu outro dia ouvi o testemunho de um sacerdote dizendo do grande mistério que é ele adorar o corpo de Cristo que ele próprio constituiu ou consagrou, não é? De fato, ele próprio consagrou aquele pão que agora já não é mais pão, agora é o corpo e sangue de Cristo, e ele então se dobra, se ajoelha e adora. Então, meus caros, as Sagradas Escrituras, elas têm esta característica. Ela nasceu dentro da igreja e foi a igreja quem a formou e a constituiu. Então, às vezes, as pessoas perguntam qual é a relação que existe entre a igreja e a Sagrada Escritura. Bem, a igreja foi quem formou a Sagrada Escritura. A igreja é quem é responsável e é guardiã da Sagrada Escritura. A igreja é quem tem a capacidade, pela graça do Espírito Santo, de discernir e de explicar a Sagrada Escritura. Portanto, para nós, cristãos católicos, a igreja está num nível acima da Sagrada Escritura. Diferente de nossos irmãos protestantes que colocam a Bíblia acima da igreja. E isso não está certo, porque foi a igreja quem formou o livro sagrado. Então, na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente o seu alimento, encontra toda a sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, não, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Então, meus caros amigos, a Sagrada Escritura é um meio maravilhoso onde Deus se revela a nós. Através da Bíblia, a fé é alimentada, é promovida, é ensinada, é amadurecida, e a palavra de Deus é, portanto, para nós um fantástico alimento. Mas nós temos que ter a consciência de que, como católicos, nós nos submetemos ao discernimento e aos ensinamentos da igreja, que tem esta prerrogativa, em nome de Jesus, de nos explicar tudo o que ela contém. Lembrando, que Jesus Cristo morreu por volta dos anos 30, e o primeiro livro da Bíblia, que foi a primeira carta aos Tessalonicenses, foi escrita nos anos 50. Depois os evangelhos, por volta dos anos 70 e outros até perto do ano 100, e por aí afora até a última carta de São João, cerca de 100 anos depois. Então, meus caros, vejam vocês que a igreja nasce a partir da pregação.
a igreja nasce a partir do ensinamento dos apóstolos e é na vivência apostólica deste ensinamento celebrado e ensinado é que nós temos esta palavra entranhada na vida das pessoas, das comunidades. Essas comunidades eram o alvo destas tantas cartas e evangelhos. Cada um dos autores sagrados, vocês sabem muito bem, mas nós vamos inclusive aprofundar isso ao longo das próximas semanas, nós vamos ver que estes livros foram escritos para determinadas comunidades, foram escritos para determinadas situações, que viviam certas situações. Então, não vamos pensar que são livros que foram escritos aleatoriamente. Não, tá certo? Mas são livros inspirados, sim, porque foram escritos por homens iluminados pelo Espírito Santo. Outros tantos livros, nós sabemos, foram escritos a respeito de Jesus ou da vida das comunidades e que a igreja não colocou no cânon. Não é? São os livros que nós chamamos de apócrifos. São livros que não têm relação com o ensinamento, digamos assim, inspirado efetivamente pelo Espírito Santo. Portanto, a igreja tirou fora. Não que eles não tenham alguma relevância no seu aspecto cultural, no seu aspecto histórico, mas nos aspectos da salvação, esses livros que compõem a Sagrada Escritura são o bastante para nos trazer toda a revelação e toda a verdade. Tá bom? Então, meus caros amigos, nós convidamos vocês a deixar aí no nosso canal. Se você gostou, ajude a divulgar o nosso canal, aponte mais uma vez o sininho, se você já não o fez, e na nossa próxima semana você deve receber aí mais um vídeo na sequência desses parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.